Houve um tempo em que toda a humanidade falava uma só língua. Um tempo em que todos pensavam da mesma forma e caminhavam com um só propósito. Mas esse propósito não era glorificar a Deus, era exaltar o próprio homem. A Bíblia nos conta, lá em Gênesis capítulo 11, que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Depois do grande dilúvio, os descendentes de Noé se multiplicaram e se estabeleceram em uma vasta planície na terra de Sinar. Eles eram um povo unido, com uma cultura e um idioma em comum. E foi ali, nessa planície, que uma ideia perigosa começou a tomar forma. Uma ideia que mudaria para sempre o destino da humanidade. Eles se reuniram e disseram uns aos outros: "Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem." Eles haviam desenvolvido uma nova tecnologia. Os tijolos queimados eram muito mais resistentes que os tijolos secos ao sol. Sentindo-se poderosos com essa nova capacidade, eles olharam para os céus e declararam seu plano audacioso. "Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra." Vamos analisar essa declaração. O objetivo deles não era alcançar a Deus em adoração. O objetivo era tornar célebre o nosso nome. Era um ato de orgulho, de autoexaltação. Eles queriam construir um monumento que fosse um símbolo do seu próprio poder, da sua própria glória. Eles não queriam chegar até Deus. Eles queriam, em sua arrogância, substituir Deus. Eles também temiam ser espalhados pela terra, desobedecendo diretamente a ordem de Deus dada a Adão e depois a Noé. "Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra." A torre era, portanto, um ato duplo de rebelião, orgulho e desobediência. O homem, em sua vaidade, tentou construir um monumento que elevasse seu próprio nome acima do nome do Deus Todo-Poderoso. Eles pensavam que sua união e sua tecnologia os tornavam invencíveis. Mas há uma lei universal que nunca falha. Quanto maior é a torre construída sobre a fundação do orgulho, maior será a sua queda. Pois o homem é falho, limitado e passageiro. Mas Deus é perfeito, eterno e soberano. E então o texto bíblico nos revela um momento de pura majestade divina. O versículo 5 diz: "Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam." Pensem na profundidade disso. A torre que para os homens parecia tocar os céus era tão insignificante do ponto de vista divino que Deus precisou descer para observá-la. Isso mostra a distância infinita entre a criatura e o Criador. Deus não estava surpreso nem ameaçado. Ele desceu para inspecionar a ousadia humana, para julgar a intenção do coração deles. E ao observar, Deus declarou o seu veredito. Ele disse: "Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora nada do que eles se propuserem a fazer lhes será impossível." Deus reconheceu o poder da unidade humana, mas ele também viu que, quando essa unidade é usada para o mal, para a rebelião contra ele, o potencial para a destruição é ilimitado. A soberba humana não teria fim. Então, Deus tomou uma decisão. "Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a fala uns dos outros." Prestem atenção na palavra desçamos. Assim como na criação, quando Deus disse, "Façamos o homem à nossa imagem", aqui vemos a Trindade em ação. Pai, Filho e Espírito Santo agiram juntos para intervir na história humana. Não foi um ato de ciúmes, mas um ato de misericórdia. Deus estava impedindo a humanidade de afundar ainda mais em seu próprio pecado e autodestruição. E então, aconteceu. Num instante, a harmonia se transformou em caos. O barulho da construção foi substituído por um murmúrio de confusão. Homens que antes trabalhavam lado a lado, compartilhando planos e ideias, agora se olhavam com estranheza. Eles tentavam falar, mas de suas bocas saíam sons que ninguém mais compreendia. O engenheiro não entendia o pedreiro. O mestre de obras não entendia seus operários. O que era união virou desentendimento. O que era cooperação virou suspeita. Imagine o pânico. Famílias se separaram. Amigos se tornaram estranhos. Os laços que uniam aquele povo foram quebrados pela barreira do idioma.
a construção parou imediatamente. O grande projeto de glorificação do homem ruiu sob o peso do julgamento divino. E, como resultado, Deus os espalhou dali por toda a face da terra, e eles cessaram de edificar a cidade. Foi assim que povos se dispersaram, nações nasceram, e culturas diferentes começaram a surgir. A torre ficou inacabada, um esqueleto de ambição, um monumento à arrogância humana, deixado para trás como um lembrete silencioso e poderoso. Ela não representava progresso, ela representava rebelião. O nome daquele lugar se tornou Babel, que significa confusão, porque foi ali que o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Mas a Torre de Babel não é apenas uma história antiga de um livro empoeirado. É um aviso vibrante e relevante para o presente. Hoje, a humanidade continua construindo suas próprias torres. Torres de tecnologia, de poder financeiro, de ideologias, de fama. Torres construídas sobre o mesmo fundamento de Babel: o orgulho, a vaidade, a soberba e a arrogância. A tentativa de tornar o nosso nome célebre e de viver como se Deus não existisse. A lição é clara: juntos somos fortes, sim, mas só se estivermos andando nos caminhos de Deus com o propósito de glorificar a Ele e não a nós mesmos. A comunicação mais importante não é a que acontece entre os homens, mas a comunicação vertical, a nossa conexão com o Criador. Sem Ele, toda a nossa união e todo o nosso progresso podem se tornar apenas uma Babel moderna, destinada ao fracasso e à confusão. Que a história da Torre de Babel nos ensine a buscar a humildade em vez do orgulho. Que nos ensine a andar em temor e obediência a Deus, reconhecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Pois o mesmo Deus que tem o poder de confundir e espalhar é o mesmo Deus que, em Cristo, tem o poder de reunir e restaurar. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e permitiu que os apóstolos falassem em outras línguas, revertendo a maldição de Babel e unindo pessoas de todas as nações sob a mensagem do Evangelho. O Deus que confunde a soberba é o mesmo que restaura o humilde. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.